da irmã Miriam hoje. Fugiu da classe dela. Tá bom. Tem Então, problema tá. de ficar? Não, claro que não. Ok, vamos orar então e dar início à nossa aula. Todo mundo me ouvindo bem? Tá bom? Como nós falamos sempre, né? Dentro do possível aí, deixa o seu microfone no mudo e aí você vai abrindo conforme eu vá perguntando e você vai respondendo. Espero que hoje a gente fale bastante, porque eu dei um exercício aí para o pessoal fazer em casa e eu espero que a gente compartilhe aquilo que fizeram. Tá legal? Vamos orar então? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos dormir, descansar, sustentados pelo Senhor. Obrigado porque temos hoje para viver este dia, o dia do Senhor. Oportunidade, Pai, de estarmos juntos agora ao estudar a Tua Palavra. Oportunidade também de estarmos juntos à noite para, como igreja, cultuar, adorar ao Teu santo e maravilhoso nome. Obrigado por essa liberdade que temos. Obrigado, Deus, por estarmos juntos mais uma vez nesta manhã. Queremos rogar, Deus, que Teu Espírito nos auxilie, nos ensine, ó Deus, a respeito da Tua Palavra, especialmente a respeito do Senhor Jesus Cristo, que estaremos estudando um pouco mais sobre a pessoa, sobre a obra do nosso Salvador. Nós queremos, em nome de Jesus, pedir que Teu Espírito ilumine a nossa mente, nos dê uma maior e melhor compreensão da palavra do Senhor. Muito obrigado por cada vida que está aqui, homens e mulheres que separam, Senhor, este tempo, dedicam este tempo para o Senhor e para a Tua palavra. Quero Te louvar e entregar este tempo em Tuas mãos, rogando a sabedoria do alto para todos nós. Em o nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Vou dar uma rápida passada aí, uma pincelada do que nós vimos até então. Então, vou pedir ajuda para o Marcão aí, ele vai passando um pouquinho. Isso não é slide, né? Só para a gente ir lembrando, né, o que nós estamos estudando. Estamos na carta aos Colossenses e falamos a semana passada, né, entendendo o contexto da carta, e é muito importante a gente entender o contexto para poder compreender melhor o tema, o que Paulo estava falando, qual a razão, né, do escrito dele. Então tá aí, ele estava em Roma durante o seu primeiro aprisionamento. A gente vê isso lá no finalzinho do livro de Atos, né, quando fala que ele ficou 2 anos numa casa alugada, né, recebendo pessoas. E aí, no caso, ele vai receber aqui, né, Epáfras, né, que vai contar o que acontece com a igreja. Né? É uma igreja que Paulo não conhecia. Aí tem também a data, né, sugestões de origem, mas nós participamos dessa ideia primeira lá em cima, que ele estava em Roma. Que mais? Passa aí, por favor, Marcão. Aí tem um mapa, mas está difícil de vocês enxergarem, mas eu coloquei ele só para ter uma ideia, né, da região. Tem do lado da igreja, né, do lado da cidade de Colossos, tem 2 outras cidades que é citada na carta, que é Hierápolis e Laodiceia. Laodiceia, para nós, é mais conhecida por conta daquelas igrejas da Ásia de Apocalipse, né? As 7 igrejas. E Laodiceia é uma em que o Senhor Jesus escreve através do apóstolo João. Vamos lá. Marcão. O contexto histórico, o que eu queria destacar aí, que a gente falou semana passada. Colossos foi uma cidade que conheceu dias de prosperidade, de grandeza, por conta da área, né? Área têxtil, né? Uma indústria têxtil naquela época, mas que ela decaiu, né? Mudou algumas coisas em Roma, né? Mudava tudo em outros lugares, né? E aí passou a crescer as cidades vizinhas, Hierápolis, Laodiceia, e também era uma cidade que foi atingida por terremoto.
né, o Vale do Lico, que é onde ela estava localizada, também foi atida por terremoto, e por isso a cidade praticamente diminuiu, né, em termos de conhecimento, de prosperidade, de grandeza, na realidade, quando Paulo escrevia também para eles. Por favor, Paulo, Marcos, deixa eu ver mais aqui o que eu... Deixa eu acompanhar pelo meu, que aí é legal a gente... a igreja, como é que era a igreja? Acho que é o mais importante um pouquinho para nós, né? Atos, né, fala um pouquinho sobre essa realidade, talvez mais Atos 19, né, o resultado dos esforços missionários de Paulo. Falamos também da questão... Oi, só um pouquinho que a minha esposa está aqui, porque alguma coisa deu zebra lá com ela. Peraí. Vocês me aguardam um pouquinho, deixa eu dar um auxílio lá para a Miriam, porque estão dizendo que não consegue entrar no link dela. Eu volto em 1 minuto, pode ser? Ok. Só um instantinho. Eu volto em 1 minuto. Deixa eu ver. Sua câmera está muito deitada assim. Está dando de cima para baixo. Então, tá tudo aberto lá. O pessoal tá vendo a gente, viu? Tá vendo aqui, né? Então tá aberto. Enquanto isso, vamos cantar uma música. Posso ligar o ar-condicionado um pouco? Ai, tá calor, meu filho. Então, Tá calor não, tá frio. Tá Que frio frio? não, tá normal. Não precisa. nossa, estou com calor. A Ana ficou com raiva ontem. Ela pediu uma carona pra mim e eu fiz só quando eu cheguei lá. Por quê? Eu falo com ela, falei com ela 5 horas e ela não fala nada pra mim. Ela podia falar, pô, dá uma carona pra mim? Não. Não falou nada. Quando eu cheguei lá, eu vi o recado. Agora não dá mais. Eu fico com raiva. Pronto, voltei. Ok, continuando então, queridos, vamos lá. Então, para vocês que leram a carta de Colossenses, né, eu destaco aí, né, a questão de Epáfras, né, fundador,
e pastor da igreja. E qual era o sério problema da igreja, né? Era uma ameaça à unidade ou à sobrevivência da igreja, e a carta de Paulo aos Colossenses é uma resposta a partir da viagem de Epáfras até Roma, onde ele estava preso, Paulo, e teoricamente também aí, né, Epáfras também sofreu um encarceramento para falar para Paulo o que estava acontecendo, quais eram os ataques que a igreja estava sofrendo, né, a questão das heresias que acontecia na igreja, que estava tentando infectar a igreja de Colossenses, né? Então, qual é o propósito aí, né? O que Paulo escreve? Então, o propósito maior, né, de Paulo era exaltar a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O próximo slide aí, Marcão, por gentileza. Desculpa. Vai virando, porque eu acabei colocando o slide para frente. Acho que 3 ou 4 para frente é o que eu quero. Depois você volta nesse aí, por favor. Mais 2 aí. Propósito. Acabou. Deixa eu ver aqui. Travou? Não, eu tô falando, acabou aqui. Tem 11, tô no 10. Não, 9. não, eu quero o 6. Então o 6. O 6 é o que eu quero. 6 para mim é um pouco, é um antes desse aí. Esse aí. O 6 para mim é esse. A página 6. Volta, não consegue subir, não? A página 5 é esse aqui. Você quer ir na onde? No então, propósito? Propósito? O propósito. Está escrito propósito. Já desceu tudo? Esse aqui é o 11. 11º. Esse aqui. Aí, ó, esse. Depois você sobe. É que ele estava fora do lugar. Eu corrigi no meu, mas eu já tinha enviado para você. Tá okay. Muito bem, leia comigo então aí o propósito da carta aos Colossenses. Por conta da heresia, que vocês vão olhar comigo, né? A epístola aos Colossenses exalta a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Né? Por que Paulo escreve? Porque o propósito da heresia era diminuir a pessoa de Jesus, tá? Que consideravam a pessoa de Jesus apenas um dos muitos agentes num processo complicado de livramento deste mundo perverso. Então, o ponto polêmico de uma boa parte da epístola era que Paulo pretendia convencer os indecisos da igreja, corrigir os instáveis que já tinham aceitado estes falsos ensinamentos. Então, trazendo esses grupos, né, a uma atitude de compromisso e lealdade renovados para com Jesus Cristo. Tá bom? Então, esse é o propósito da carta. Exaltar a Cristo, exaltar a sua pessoa e exaltar a sua obra. Porque as heresias, né, diminuíam a pessoa de Jesus. Diminuíam a sua humanidade, diminuíam a sua divindade, ou tentava misturar as duas coisas, né? Então, Paulo vai exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar, então, naqueles outros slides que eu preparei para vocês, eu queria, rapidinho, para aqueles que fizeram, eu dei um exercício, que era confirmar aquilo que nós falamos até aqui. Então, se vocês têm a folha aí, não sei como é que vocês fizeram, se vocês imprimiram ou, enfim. Nós falamos sobre a localização, falamos sobre a origem, falamos sobre o início da carta. Então, eu queria ver se vocês descobriram o que eu pedi. Tá bom? Então, quem fez, eu vou perguntar e você abre o microfone e fala, e responde, tá bom? Então, tá lá, investigando, que é o tema que eu mandei para vocês. Vamos identificar as referências que indicam os fatos que eu escrevi. Então, Epáfras era ministro em Colossos. Onde é que fala isso?
na carta? 1,7. 1,7. Colossenses Muito 1,7. joia. 1,7. Muito bem. Agora o outro são mais versículos. Paulo estava preso quando escreveu a carta. Aonde que diz isso na carta dele? Colossenses 4, 3 e 18. No 10 também. Muito bom. No 10 também fala. O 10 também. Então é o capítulo 4, especialmente, tá? O versículo 3, ele fala que estou algemado. O versículo 10 também fala. O versículo 8, indiretamente, também fala, quando ele fala, vos dar conhecimento da nossa situação e alentar o vosso coração. Tá? Mas especialmente o 3, o 10 e também o 18, que vocês escreveram aí. Muito bom, pessoal. Terceiro item, a igreja de Colossos foi ameaçada por heresias. Onde está isso? Colossenses 3, 22. Colossenses 4, 1. 4. Eu coloquei. 322, 4, 1, né? 4:1? Não, 2,8? 48. 4. 2,18? 2:8, muito bem, 2:8. 48. Né? O 4 também, 2:4. Capítulo 2, versículo 4. Ai, Deus Capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 18. É isso que eu fiz. 18, esse eu coloquei. E do 20 ao 23. É basicamente o capítulo 2. Ainda não estão na igreja, não. Ó, aqui, ó. Não, fica também, vocês. Eu tinha respondido a quarta. Eu respondi antecipado. Ah, entendi. Legal. Quarta perguntinha ali. Eu também fiz. A igreja de Colossos. Oi, quem está falando? Quem quer falar? Não. A quarta pergunta. A igreja de Colossos era composta de pessoas de níveis sociais e culturais diferentes. Onde é que está isso? 3:11. Colossenses 3, 22 Eu coloquei 3:11. e 4, 1. Eu coloquei 3, 22 e 4, 1. Eu coloquei 3:11. 3:11. Isso, 3:11. Porque ele fala assim, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo em todos. O 3:22, ele vai, na verdade, ele vai qualificar uma das áreas, que é servos. Ele vai falar de esposas, né? Ele vai falar de filhos, ele vai falar de servos, e depois ele fala de senhores no 4:1. Mas quando ele fala de níveis sociais e culturais diferentes, é basicamente o 3:11. Ele cita várias, né? Bárbaro, cita, escravo, livre. E o item 5. Paulo possuía um grande apreço pela igreja em Colossos, especialmente aonde ele fala isso? Colossenses 1, 4 e 9. Eu coloquei. 9. Eu coloquei 1:9, 1:24. 1:24, Rosa? Não, peraí. Tô 1:4, olhando errado. 1:4. 1:4. Né? 9. 1:4. 9. Peraí. 1:9, Eu tô 1:9. misturando os negócios aqui. É 9. 1:4, 1:9. O 2:1. 2:1. 2:1. O 2:1. Porque ele fala, né, desta luta que ele mantinha pela igreja, mesmo não conhecendo face a face. Isso. Muito bem, povo. Gostei, hein? Agora a outra é mais difícil. Antes de eu mostrar os slides para vocês, a outra questão já é um pouco mais complicada. Fica no vídeo.
Fala dos problemas que a igreja estava vivendo, né? As heresias, os problemas teológicos, tá? Mas aí eu pedi para vocês identificarem, nós já até falamos, né, que na verdade era a segunda pergunta aí, né? Perdão, a terceira pergunta. Então é basicamente aí o capítulo 2, né? E tem 4 heresias, tá? E o que eu pedi para vocês? Para identificar aonde está no capítulo 2, especialmente, e se vocês podiam, né, dizer hoje, né, qualquer tipo de movimento que é semelhante a esta heresia que na época a igreja estava vivendo. Algum movimento, alguma seita dos dias atuais que reproduza, de uma certa maneira, alguns dos aspectos dessa heresia. Então, primeiro que eu pedi lá, falsa filosofia. Aonde está isso? Em Colossenses. 2:8. 2:8. 2:8. Muito bom. Você tinha falado. 2:4 e 2:8. Muito legal. E vocês conseguem identificar alguma coisa dos dias de hoje que é semelhante a esse filosofismo, falsa filosofia? Lembram de algumas seitas, né, alguns movimentos do dia de hoje? Eu não consegui identificar, não. Eu só lembro Não. que o senhor falou que era astrologia, sobre cosmos, mas eu não consegui identificar os outros, não. Ok. Eu vou mostrar o slide lá que fala um pouquinho sobre isso, mas não sei se vocês já viram, no Guarujá eu não vi ainda, mas eu já vi em Santos. Quando você passa na Avenida Ana Costa, lá pertinho do final da Ana Costa, tem um prédio marrom, né, de tijolo, e lá está assim, racionalismo cristão. Alguém já viu? Já. Então, esse é um dos movimentos, Mas né, que é dessa falsa filosofia. Então, o que tem hoje? Vocês já viram também, outra coisa que vocês já viram, atores, já vi uma reportagem, atores hollywoodianos lá, que frequentam um movimento chamado cientologia. Né? Tom Cruise, acho que é o maior expoente lá deste cientologia. Então, cientologia, racionalismo cristão, ciência cristã, teosofia, tudo isso são movimentos atuais que espelham essa realidade da falsa filosofia da época de Paulo. Não isento. Entrou alguém aí com uma voz, não sei quem foi, mas já parou. Ok, falsa filosofia. Marcos, não sei se você consegue ir para esse slide de falsa filosofia, a gente vamos vendo um por um. Um pouquinho para cima. Outro, mais. Falsa filosofia. Para mim está aparecendo o ascetismo. Aqui está aparecendo falsa filosofia. Agora sim. Agora apareceu para mim. É o delay, viu, Rosa? Aqui tá é o delay. Ok, então aí, o que nós falamos semana passada, então Paulo adverte especialmente contra a falsa filosofia. Então havia na época, quando Paulo escreve, uma forte ênfase no conhecimento, que era uma antítese, né, entre o mundo material, né, os mundos, faltou um S ali, tá bom? Entre os mundos material e espiritual, e uma ênfase naquilo que eu falei para vocês, que a Bíblia em linguagem hoje, que acho que é do Edu, a tradução coloca espíritos que dominam o universo. Tudo isso levava ao envolvimento com astrologia e espíritos cósmicos. É o que hoje, semelhantemente, as pessoas se envolvem com horóscopo e coisas do gênero. Tá? O que essa heresia atacava? Atacava a doutrina da iluminação e da
suficiência das Escrituras. Por que eu estou colocando isso aí para vocês? Para vocês perceberem que não era uma heresia por heresia. Tá? Era uma heresia, né? E o inimigo das nossas almas queria atacar uma doutrina bíblica correta. Queria que o povo se misturasse, ficasse meio perdidão. Então, eles estavam se envolvendo com astrologia, né? Com não somente horóscopo, como é hoje, né? Mas a questão dos astros, espíritos cósmicos, espíritos que dominam o universo, e, na verdade, deixava de lado as Escrituras Sagradas, né? A revelação das Escrituras e a iluminação do Espírito Santo. Tá bom? Então, essa era a falsa filosofia na época. O que eles estavam tentando? O que os hereges queriam? Queriam afastar os crentes da suficiência das Escrituras e da iluminação do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, esse é um risco que eles corriam lá. Oi, só um instantinho. O código, a mãe saiu de novo para lá, de novo. O código para mim? Não chegou mensagem no e-mail para você? Porque eu estou no seu e-mail. Aí ele manda um código. Eu tenho que abrir, amor. Você caiu alguma vez? A mãe já Chegou aqui, não. está dando problema. Ela Mas ela não tinha caído, ela não tinha entrado certo. Aí eu fechei tudo e fui via WhatsApp. Eu fui via o que ela mandou, eu cliquei, entendeu? Eu estou entrando pelo cliquezinho mesmo. Em mim, não, a primeira vez que eu entrei não deu certo para ela, ninguém aparecia. Aí eu fechei e entrei pelo link que ela manda, aí apareceu Roberta, Marcinha, tudo. Quer que eu vai jantar então, fazer isso? Eu não sei, amor. Veio o código. 522-644. Ok, voltamos, querido. Hoje a Miriam está com um problema, ela está com dificuldade. Falsa filosofia. Agora vamos para o segundo. Cerimonialismo judaico. Onde é que está isso? 2:10. Peraí. 2:10 não. 2:16, né? Não, pastor, não. Eu baguncei tudo aqui. O 2:8. Então é o 2:8. Esse é o 2:8. Quando fala a tradição dos homens. Eu risquei aqui. O 2:16 também. Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Ok? O 2:21 também, né? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Ok? Cerimonialismo judaico. Qual seria hoje um movimento ou uma seita que defende esse tipo de coisa? O que vocês acham? Pastor? Oi. Eu acho que a igreja adventista do sétimo dia, eles não trabalham no sábado, né? Muito bom, Rosa. Também não tomam café, por exemplo. Joia. Eu também coloquei esse, o adventismo, né? Adventista do sétimo dia. Na verdade, ela e muitas outras também defendem uma volta ao judaísmo. Há um movimento em muitas igrejas, né, que é essa questão da volta ao judaísmo, que a gente chama de israelitização. É uma mistura, né, da parte cerimonial judaica com a igreja de Jesus Cristo. Tá? E isso não pode acontecer. Israel, Israel, igreja, igreja, aquilo que Deus colocou para Israel, né, os princípios eternos valem para nós, mas a parte cerimonial não. Por isso que Paulo coloca aqui, né? Ele fala, olha, não toca nisso, não toca
aquilo, vão julgar você por causa de comida, bebida, ou sábados, né? A lua nova e coisas assim. Isso era algo cerimonial para Israel. Tá? Não é nada cerimonial para a Igreja de Cristo hoje. Tá bom? Então, isso era uma questão que eles viviam lá. Por isso eu coloquei para vocês o slide, ó. A circuncisão era muito considerada e aparentemente exigida. Então, existe menção de regulamentos acerca de comida, observância de dias especiais, que podem ser identificados com aspectos cerimoniais da lei mosaica. Então, eram aspectos da lei mosaica cerimoniais para o povo de Israel. E o que ele atacava? Atacava a doutrina da reconciliação e da identificação do crente com Cristo. Vocês conhecem essa questão, Paulo escreve em outras cartas também, essa realidade da circuncisão. Né? Então, existia aquela questão de que a pessoa, para poder ser, para eles, um crente mesmo, né? Não bastava que o Senhor convertesse o coração. Eles precisavam da circuncisão. Então, essa questão cerimonial, muitas vezes, é colocada em algumas igrejas, tá? Então, ataca essa doutrina. Nós fomos reconciliados com Cristo pelo sacrifício de Jesus. Tá? O sacrifício de Jesus é plenamente suficiente para me reconciliar com Deus. Eu não preciso de mais nada. Tá bom? E a minha identificação com Cristo está na sua pessoa e na sua obra. Toda a parte cerimonial israelita não tem necessidade para o crente em Jesus Cristo. Tá? Aí vocês percebem que eles queriam mesmo, na época, era essa mistura. E hoje vocês veem muito isso, né? Especialmente igrejas chamadas neopentecostais, né? A Arca da Aliança, e uma série de coisas, né? Especialmente essas que nós conhecemos aí, né? A Universal, Mundial, a Igreja da Plenitude, enfim, tem vários movimentos, né, que israelitizam a igreja, tá? E fazem essa questão cerimonial como se isso fosse necessário. Tá? Então é um cuidado que nós temos que ter, porque já desde aquela época a igreja sofria esse tipo de ataque. Muito bem. Terceiro, culto a anjos. Onde está isso? 2:18. Muito bom. 2:18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Olha só o que acontecia naquela época, uma falsa humildade, uma adoração a anjos, tá? Como algo apropriado aos cristãos. Isso não existe. Algum movimento que vocês lembram dos dias de hoje? Pastor, esse culto a anjos, ele envolve profecias, visões e revelações? Não exatamente. Não, né? Não. Aí é uma outra área, né? É uma outra área. Não exatamente culto do anjo, adoração a anjos, né? O que tinha aqui, que ele fala baseando-se em visões, era uma questão de as pessoas ficavam num êxtase, né, com uma mente carnal, como o Paulo coloca aqui, né, pretextando humildade e cultuando a anjos, com visões estáticas. As pessoas saíram como se fosse um transe. Naquela época já tinha, e hoje também tem, vocês sabem disso, né, que tem essa questão de ficar em transe, né, de ficar pulando, ficar dançando, ficar sapateando e coisas do gênero. Infelizmente tem essas questões em certas igrejas, né? Não é exatamente aquilo que Paulo está colocando, mas existe também, viu, Rosa? Na verdade, eu entendo que é como se fosse uma mistura das duas coisas. Mas o ataque aqui era o culto a anjos, tá? Especialmente o versículo 18.
O que tem hoje em dia é o que a gente chama de nova era, né? O movimento de nova era, que não é tão assim novo, né? Já tem um bom tempo, eles defendem essa ideia de culto a anjos, né? Chamado anjo da guarda, né? Sabia que você tem anjo da guarda, Edson? Corintiano precisa, né? Cíntia, palmeirense, né? Tô brincando, depois você apaga isso aí quando você editar, hein, Marco? Essa gravação aí não pode acontecer, não. Depois você corrige. Então, essa história de anjo da guarda, que tem que ter um anjo da guarda, tem movimentos neopentecostais que também defendem isso, né, que você tem um anjo da guarda. Isso não é verdade. A Bíblia não dá essa base. Na verdade, você lembra de uma passagem que fala de anjo e o que os anjos fazem? Alguém lembra aí? Onde está escrito isso? Quem lembra? Desafio bíblico. Fala sobre anjo. Onde é que está isso? Eu acho. Em qual livro do Novo Testamento, Novo? entre Mateus e Apocalipse, fala de anjos, né? O que eles fazem? Qual é a tarefa deles? Quem lembra? É um livro que não tem autor, que a gente não conhece. Ajudei? Hebreus? Isso, muito bom. Vai lá para Hebreus. Hebreus capítulo 1. Especialmente o versículo... Hebreus 1:4, né? Anjos ministradores, é esse? 1:14. 1:14. Isso, exatamente esse. Lembrem deste versículo, guarde na sua memória. Né? Se você olhar para o 6, quando fala de Jesus Cristo, ele fala assim, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, os anjos adoram a Cristo. Nós não temos que adorar anjos. E o 14, que a Cíntia comentou, fala, não são todos eles, aí são os anjos, né? Espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, os anjos são espíritos que ministram a você e a mim, aqueles que herdam a salvação, tá? Mas nós não temos um anjo específico, né? Um anjo da guarda, né? Alguém que é só seu, não é do outro, tá? Isso não existe na Bíblia, tá bom? Mas eles são anjos ministradores a todos aqueles que hão de herdar a salvação, tá bom? Aí eu coloquei um slide aí para vocês verem e que talvez esta heresia, né? Este foi o ponto mais sincrético. O que é sincrético? Sincretismo é uma mistura, né? Este foi o ponto que mais se manifestou. Sabe por quê? Porque havia um conceito grego gnóstico de forças cósmicas, são chamados éons. Estes, naquela época, e hoje também existem, tá? Seres quase divinos. Então, olha só o que eles tentavam ensinar. Jesus era considerado apenas uma dessas forças cósmicas ou emanações da divindade. Então, Jesus era como se fosse um anjo aperfeiçoado. Olha só o que eles falavam. Havia naquela época, na questão do conceito grego, e há hoje também,
essa ideia, você já deve ter ouvido, né? Essa questão é uma palavrinha chamada demiurgo. Não sei se vocês já leram em algum lugar, mas só para imaginar, só para explicar, a maneira que eu quero tentar explicar para vocês. Imaginem, acho que vocês já jogaram uma pedra num lago. E quando você joga a pedra num lago, ela não faz um monte de círculos e vai aumentando o círculo. Já fizeram isso quando era criança? O que eu quero dizer é que, para essas pessoas da época, Jesus é aquele último círculo. É o círculo, né, o anjo aperfeiçoado. Essa era a ideia deles. Então, os anjos, né, estes seres, eram quase divinos. Então, Jesus era quase divino. Aperfeiçoado, quase divino. Era apenas uma dessas forças cósmicas. Vejam como era muito sério aquilo que eles estavam tentando infiltrar na igreja. Por isso que Paulo escreve essa carta, né, para defender, para exaltar a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O que atacava? Atacava a doutrina da suficiência de Cristo como mediador e da união do crente com Deus por meio apenas e tão somente por meio de Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo é Deus. Vocês vão fazer este exercício para a semana que vem, eu vou dar outra tarefinha para vocês. Tá? E da suficiência de Jesus, a obra dele. Ele não era essa questão que eles colocaram em quase divino. Pelo contrário, ele era Deus. Ele é Deus. Muito bem. E o último ponto aí, que é o ascetismo. Onde é que está isso? 2:23. Muito bom. Joia. Exatamente. 2:23. Você lembra de algum movimento dos dias de hoje que defende um pouco disso? Ô, pastor, eu acho que o próprio catolicismo, talvez, porque a questão do sacrifício, de subir de joelhos, a escadaria lá. Catolicismo, você falou? De fazer esses, por exemplo, subir de joelho, uma escadaria, Sim. né? Ou Dia 12 teve pessoal lá. andar não sei quantos quilômetros para mortificar a carne, né? Para castigar a carne, essas coisas. Eu acho que pode entrar nesse ascetismo aí. Entra, é verdade. Entra sim. Né? Também hoje em dia, um pouco disso, essa questão ascética e a questão de proibir, como Paulo coloca aqui, né? Proibir casamento e coisas do gênero, né? De comida e coisas daquilo. Tá? A congregação cristã também defende um pouco disso. Tá? Enfim, só para citar algumas coisas para vocês, né? Exigem mortificação, flagelos, proíbe casamento. A Rosa falou do catolicismo romano. Na verdade, isso foi muito enfatizado na Idade Média, e começou um pouco mais isso, e se estende até os dias de hoje. Muito legal. Aí eu coloquei para vocês aí, né, esse ascetismo, né, o dualismo do gnosticismo mais recente, o século II. Ele produziu dois tipos de reação. A primeira foi a licenciosidade. O que é isso? Né? Então, o espírito não podia ser afetado pela carne. Então, pode fazer o que você quiser, né, que teu espírito não é manchado. Né? A tua carne não tem poder de manchar o espírito. Então, essa licenciosidade. E o segundo, né, foi o ascetismo, que negava ao físico não apenas os prazeres, mas até mesmo as necessidades materiais.
O que Paulo coloca aqui, e ele fala isso na carta, ele fala que não tem valor algum, finalzinho do versículo 23, ele fala que não tem valor algum contra a sensualidade. Então, este parece um traço, né, deste movimento gnóstico, que era um esforço religioso que o apóstolo Paulo condena como incapaz de dar uma resposta satisfatória aos problemas da vida prática. E o que atacava? Atacava as doutrinas da santificação pela fé. Então, não é uma questão de uma vida ascética, e vocês conhecem a questão do monasticismo, né? As pessoas se reclusavam, né, em monastérios para viver uma vida santa, como se o fato de eu ir para o monastério me tornasse um homem santo. Tá? Não tem valor, Paulo fala que não é assim. Tá? A santificação ela é pela fé, no poder do Espírito, pela palavra de Deus, mas não é me isolando do mundo que eu vou ser uma pessoa santa. Tá? Então, Paulo coloca aqui que esse ascetismo não resolveria o problema da nossa santificação. Ok? Estão comigo aí? Deu para entender o que Paulo coloca aqui? Então, esses 4 que eu coloco para vocês, tá? Era os erros presentes na igreja cristã, especialmente ele fala para Colossenses, né? E movimentos periféricos. Aí eu coloquei esse resumo aí, que eu acho que é aquele outro quadro lá que o Marcos tinha colocado. Tem um pequeno quadro resumo. Isso. Obrigado, Marcos. Então, só para dar uma lidinha rápida com vocês, o filosofismo era o uso de argumentos persuasivos, dualismo de matéria e espírito, tá? Atacava a doutrina da iluminação, o legalismo, a circuncisão, leis alimentares, observância de dias especiais para culto ou devoção. Deixa eu tocar um pouquinho nessa parte aí para nós, porque isso, infelizmente, tem muito crente que ainda observa esse tipo de coisa. Observação de dias especiais de culto. Tem muito crente que acha que o nosso culto se resume ao domingo à noite. Se ele for domingo à noite na igreja, ele resolve o problema com Deus durante a semana inteira. Ele acha que a devoção dele é o domingo à noite. Tá bom? Então, eu fui domingo à noite, legal, já cumpri minha tarefa, minha obrigação, né? E como se o meu dia especial fosse o domingo, apenas, né? Então, isso é uma herança católica romana que precisa ser descartado para nós, né? O dia do Senhor é um dia especial para a comunhão da igreja, para a adoração como igreja, tá? Mas a nossa devoção, ela é de segunda a domingo, 24 horas por dia, em tudo aquilo que nós fazemos, tá bom? Então, é um perigo, muitas vezes, que este legalismo ainda ocorra na vida de muitas pessoas, né? Eu não consigo achar espaço na minha agenda para outro dia que não seja domingo. Entende? Então, é um cuidado que nós temos que tomar, porque a gente pode entrar por este legalismo. Eu não preciso da quarta-feira, eu não preciso da quinta, ou qualquer outro momento de encontro, eu só preciso domingo, porque, afinal de contas, domingo é o dia. Tá? Outro dia não é. Tá? Então, cuidado, porque isso é um legalismo, tá bom? Muito cuidado se você pensa dessa maneira. Tá? Não pense assim, não. Depois, o misticismo, né? Autodegradação, mortificação, adoração de anjos, visões estáticas, tá bom? Aí, por último, nós falamos o ascetismo, abstinência sexual, restrições alimentares,
e restrições de contato também. Acho que naquela época já tinha o coronavírus, né? A restrição de contato tinha o isolamento aí. Eles defendiam essas questões desde aquela época, tá bom? Então isso atacava a doutrina da santificação. Muito bem. O que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, na continuidade do que nós estamos falando. Aí tinha uma outra tarefinha lá para vocês, né? A outra tarefa era descobrir os atributos de Jesus na carta aos Colossenses. Então, queria ouvir vocês aí. Quem chegou a fazer? Qual atributo de Jesus Paulo coloca na carta que você descobriu? Vamos ver. Cadê o pessoal? Cadê o povo? Pastor, eu escrevi aqui, mas não sei se está certo. Eu não entendi muito bem. Pode falar, Rosa. Aqui ninguém está certo ou errado. Todo mundo está certo. É a preeminência. Não sei se esse atributo, isso aí. Preexistência, preeminência. É proeminência a palavra, né? Proeminência. Aonde você viu isso? Qual versículo? 18. Eu acho que é, peraí. No 2? 1:18. 1:18. Não, 1:17. Eu acho, 17. eu acho que eu errei também. Eu coloquei aqui como. 17, pastor. 17. 1:17. Diante de todas as coisas. Eu acho que eu não que entendi também os atributos. Coloquei aqui que o primeiro, primogênito, né, de toda a criação, mas acho que isso não é atributo. Não, isso vai ser uma pergunta legal para a gente responder aqui juntos, né? Entender o que ele coloca aqui, tá? Vai ser uma das tarefas. Eu acho que eu vou até falar um pouquinho sobre isso hoje, porque eu vou dar uma tarefinha para vocês e vocês vão observar um pouco mais desses atributos. Mas o 17, que a Rosa comentou, né? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Qual o atributo de Jesus aí? O que vocês acham? Ela falou proeminência, né? Não é proeminência. Pré-existência, pastor? Não, né? Aí sim, pré-existência. Ok, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Pré-existência. Muito bom. Antes de falar do 18, o 19 fala o quê? Plenitude. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. O que fala aí? Plenitude, que tudo... Toda a plenitude mostra o quê? Ele é tudo em tudo. Que ele é tudo. Que ele é tudo. Ele é tudo. Mas fala assim, olha, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. Então mostra o quê? Que Jesus é Deus. Ok? O versículo 9 fala, olha o versículo 9 lá, do capítulo 2. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus é Deus. Deixa eu citar outro. Aí vocês me dizem. O 2:13. 2:13. Qual atributo?
Deus Salvador? Domínio sobre a morte, né? Salvador? Ele vos deu vida. Vida. Nos Tem domínio sobre a vivificou. morte. Tem domínio sobre a morte. Poder? Poder, muito bom, poder. Qual atributo fala do poder de Jesus Cristo? Qual atributo é esse? Qual ONI que é? Qual ONI que fala do poder? Vivificou, né? Então, mas qual dos ONIs que fala do poder de Deus? De Jesus. Qual dos ONIs? A onipotência. Onipotência. Qual dos ONIs? Qual dos ONIs? Sim, do poder, onipotência, né? Isto, onipotência. Então ele vos deu vida. Fala do Salvador, como alguém já comentou, né? Ele falou condições. Tem poder sobre A onipotência. Eu estou falando isso para vocês porque eu vou eu pretendo entregar à noite, eu vou imprimir e vou entregar à noite para vocês uma folha, com 2 folhas, que vocês vão escrever qual a compreensão de vocês a partir de uma descrição de Cristo em Colossenses. Como eu coloquei no slide, que eu coloquei no grupo, né, o slide a gente vai estudar, nós estamos estudando a doutrina, né, de Cristo, a pessoa e a obra de Jesus Cristo em Colossenses. Então, eu vou imprimir e entregar para vocês, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 descrições a respeito de Jesus Cristo que Paulo coloca em Colossenses, e aí no quadro ao lado você vai escrever qual é a sua compreensão deste texto que Paulo coloca na carta aos Colossenses. Então, vamos tentar ver 2 aqui, só para eu tentar explicar para vocês. Por exemplo, 1,18, que foi o que a Cíntia colocou. Abram lá, 1,18, o que está escrito? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Minha pergunta é, eu vou só fazer este exemplo, né? Se você tiver papel e caneta aí, já escreve o que você está falando, porque depois você vai escrever no papel que eu vou entregar para vocês. Então, a minha pergunta é: qual é a sua compreensão do que Paulo está escrevendo, do que Paulo escreveu? Ele é o primogênito dentre os mortos. Qual é a sua compreensão? O que Paulo quer dizer o primogênito de toda a criação? Eu acho que ele está falando aqui que nós vamos ressuscitar também. Né? Então ele foi o primeiro que morreu, ressuscitou. E a gente vai também ressuscitar também. Ok. Muito bom. Agora, eu quero perguntar um pouco mais. O que é primogênito? Primeiro. O primeiro.
Volta para o versículo 15. Foi esse versículo que eu falei, pastor. Eu falei o versículo 15 e 16. Eu acabei falando 18, mas eu queria mesmo era no 15 perguntar para vocês. O 15 fala assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí agora eu acho que vai ficar um pouco mais difícil. Eu queria perguntar, como você entende este versículo? Como você entende o primogênito de toda a criação? Como sendo Deus. Ele estava na criação. Ele foi criado, O primogênito de toda a criação. ele foi criado antes de todas as coisas. Ai, ai, ai. Aí o Edu, você falou exatamente o que os hereges falavam na época. Porque ele é, né? Ele é. Ó, presta atenção. Ele é. Presta atenção. O Edu falou assim, ele foi o primeiro a ser criado, é isso? Foi criado antes de todas as coisas. Ele quem? Jesus, o Espírito. Então, isso é, olha, legal você falar isso. Por quê? Porque, na verdade, legal no bom sentido. Porque esta era a heresia. Viu como é difícil? Porque, olha, presta atenção. Se eu falar que Jesus foi o primeiro a ser criado, eu estou dizendo que ele não é Deus. Deus foi criado? Não. Não, Ele é. Ele é. É que eu acho. Ora, mas aí... Então, como é que eu entendo o primogênito? Como é que eu entendo o primogênito de toda a criação? Ele é o primeiro na criação. Eu acredito que, para o cristão, não há dúvida que Cristo é Deus. Então, acho que talvez pela nossa cabeça nunca vai passar esse negócio aqui. Quando eu li esse versículo, nunca que Jesus podia ser criado. Eu sei que ele é. Então, a minha crença não deixa nenhuma dúvida que Jesus é Deus. Sim. Legal. Seria porque ele foi apresentado ao homem como a imagem de Deus, né? E com o perdão dos pecados, ele foi ressuscitado por Deus, para que todos fossem também. Está meio confuso. Então, juntando aí aquilo que o Edu, que o Marcos, a Márcia, este primogênito, quando Paulo coloca aqui, ele fala primeiro que ele é a imagem do Deus invisível. Esse talvez seja mais fácil entender, e eu não vou tocar, vou deixar para vocês escreverem. Mas eu queria tocar no primogênito, que parece ser um pouco mais difícil de entender. Essa palavrinha que Paulo coloca aqui não deve ser entendida num sentido temporal. Né? Ele não é o primeiro a ser criado, porque Jesus não foi criado, ele é Deus. Tá? Mais para frente, fala que ele é antes de todas as coisas. Ok? Jesus, Deus, ele é autoexistente. Ok? Tá claro para nós isso? Ele é autoexistente. Ele existe. E ponto. Ele sempre existiu. E tudo que existe passou a existir por meio dele. Através dele. Tá? Aí vocês conhecem as passagens. Ele disse e tudo passou a existir. Ele falou e tudo passou a existir. Então, Deus, um dos atributos de Deus é que ele é autoexistente. Então, o primogênito de toda a criação não é uma questão temporal. Tá? O termo aqui tem o sentido de posição, posicional.
o que era o primogênito nos tempos do Antigo Testamento? Qual era o privilégio de um filho primogênito? O que vocês lembram do Antigo Testamento? Recebi a bênção. Recebia a bênção, tá? O primeiro filho, ele era o herdeiro, ok? Então, a ideia aqui que Paulo está escrevendo, tá? Não é numa questão temporal. Por quê? Como Marcos falou, nós conhecemos outros textos que mostram que Jesus, ele é autoexistente. Ele existe porque ele é Deus. Tá? É um dos atributos do Senhor Jesus Cristo. Tá? O sentido aqui, ele é posicional, é de relacionamento. Então, Jesus Cristo tem os direitos de um filho primogênito sobre toda a criação. Por quê? Porque o próprio Paulo vai escrever aqui também, né, que tudo foi feito por meio dele, através dele e para ele. Então, toda a criação foi feita para o Senhor, foi feita pelo Senhor, por intermédio dele. Então, Deus coloca aqui nas Escrituras Sagradas essa realidade, tá? Então, ele tem os direitos de um filho primogênito. Ele é o herdeiro da autoridade divina sobre o universo e tudo o que contém. Se você olhar um pouco mais para frente, aquilo que acho que foi a Rosa ou o Marcos, não lembro, ele é antes de todas as coisas. Então, aqui já mostra a realidade da pré-existência de Cristo. Por isso, Edu, essa questão que você colocou, né, era aquilo que os falsos mestres estavam tentando colocar na igreja. Entendi. Por isso que Paulo escreve. Então, Paulo escreve para dizer que Jesus não era um eon, um ser quase divino. Ele não era um anjo aperfeiçoado. Tá? Ele é antes de todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Tá? Quando tudo foi criado, Jesus já existia. Tá? E não houve nenhuma época em que ele não existia, porque ele é Deus. Então, quando ele escreve o primogênito, ele está num contexto de dizer sobre a criação. Então, ele fala que ele é o primogênito, ele tem os direitos da herança. Por quê? Porque tudo foi criado para ele. Lembrem disso. Tudo foi criado para Jesus Cristo. Tudo foi criado por meio de Jesus Cristo. Bom? Então, talvez esse seja um dos mais difíceis da gente entender. Tá? Porque nós temos a ideia de que o primogênito foi o primeiro a ser criado. Aquilo que o Edu falou, né, é uma primeira ideia que veio à mente. Sim. Mas quando nós colocamos para Jesus Cristo, eu não posso dizer isso. Por quê? Porque outros textos nos ensinam, né, de que ele é Deus, no próprio texto aqui de Colossenses e outras passagens também. Tá bom? Essa realidade, né, está tendo um chiado, eu não sei aonde é aí. Alguém sabe identificar onde é? Não estou escutando não, pastor. Pastor, agora parou. Hebreus, agora continuou. Hebreus 1:3, tem alguma coisa? Porque fala, ele é a própria Sim. glória, ele é o brilho da glória de Deus. Sim, Reconhecido. Hebreus é um livro que ecoa aquilo que Paulo está colocando em Colossenses, é a exaltação, exaltar a pessoa de Jesus. E o 3 que você fala, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, da divindade. Né? Exatamente, Edu. Ele coloca isso mesmo.
essa questão de entender errado, né, como primogênito, e a própria realidade do 15, ele é a imagem do Deus invisível, foi alguma coisa que na época um homem chamado Ário, né, os arianos, eles usaram contra Jesus Cristo. Eles negavam, né, a plena divindade de Jesus Cristo. Então, Paulo escreve também a carta aos Colossenses para exaltar a pessoa de Jesus. Bom, então, essas questões de que fala que ele é a imagem do invisível, ou como você colocou lá, o resplendor da glória em Hebreus, né? Ele é antes de todas as coisas, tá? É para dizer contra essa ideia de que Jesus não era Deus. Ele era a imagem de Deus, mas ele não era Deus. Tá? Então, Paulo escreve para dizer exatamente o contrário. Vocês vão tentar colocar no papel o que eu estou dizendo aí. Né? Então, vocês vão explicar qual é a compreensão de vocês. A imagem do Deus invisível, ele é antes de todas as coisas, ele é a cabeça do corpo, ele é o princípio, nele reside toda a plenitude, ele é o mistério de Deus, ele é o Senhor, ele é o cabeça do poder e autoridade, ele é a nossa vida. Tudo isso aí, vocês vão escrever, porque eu coloquei assim, qual é a compreensão de vocês destes versículos, destas expressões a respeito de Deus. E depois eu fiz uma outra tarefinha, 2 aspectos fundamentais da obra de Jesus são relatados em Colossenses: a criação e a salvação. E aí vocês vão dizer quais são estas passagens e quais os ensinos que as passagens dizem para mim. Tá bom? Mas eu vou entregar para vocês este exercício impresso hoje à noite no culto. Entrego na mão de cada um de vocês. Tá legal? O que eu queria ver com vocês? Você que leu a carta aos Colossenses, o que mais chamou a atenção para vocês? Para aqueles que fizeram a leitura, o que destacou? Ou qual dúvida que existe, né? Quando você leu a carta? O que chamou a atenção? Ou qual dúvida você tem no coração? Fala aí para mim. Destaca muito a suprema pessoa de Cristo. A suficiência dele. Isso é acho que é o ponto mais forte que tem aqui. Na carta dos Colossenses. Da minha. A carta de Paulo aos Colossenses, ela é tão importante porque, na verdade, ela dá uma ideia muito clara sobre a questão, como o Marcos comentou, da pessoa de Jesus. Na chamada cristologia histórica, ao longo dos primeiros séculos da época cristã que nós estamos, havia um grande debate, né, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que é importante a gente olhar para Colossenses, né, por isso que eu fiz este exercício para vocês colocarem no papel
o que vocês entendem daquilo que está revelado nas Escrituras. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar alguns para vocês do que era a visão errada da pessoa de Jesus Cristo. Vou citar alguns grupos para vocês que ainda hoje se manifestam aqui e acolá a respeito de Jesus Cristo. Então, você pode conversar com pessoas, né, ou quando você apresenta o Evangelho, né, muitos, né, não entendem exatamente quem é Jesus Cristo. Por isso que é importante nós apresentarmos, né, a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo como a Bíblia nos apresenta. Então, para citar alguns para vocês. Por exemplo, no século I, havia um grupo chamado docetista. O que eles defendiam? Jesus era divino e aparentemente humano. Ele era divino, o Filho de Deus, mas aparentemente humano. O equivalente à época de hoje são os extremistas ou a ideia da nova era. Ok? Então, isso já tinha no século I. Tá? Um outro grupo, no século já II, eram os chamados ebionitas. Os ebionitas, o que eles defendiam? O que eles acreditavam? Jesus era somente humano. Tá? E vocês já devem ter lido ou ouvido dessa ideia, né? Jesus foi um grande homem, ele foi um grande profeta, né? Mas Deus, não, Deus é só Deus Pai, né? Jesus não é Deus. Tá? Então, quando você conversa com pessoas, eles podem ainda, né, tentar defender essa ideia. Essa ideia é uma ideia que foi muito debatida, muito propagandeada na chamada teologia da libertação. Lembro dessa teologia? Lá dos anos 80 e pouco, 90, coisa de 30 e poucos anos atrás, né, um movimento da Igreja Católica Romana. A teologia da libertação defendia esta ideia dos ebionitas do século II, tá? Que ele era somente humano. Tá? Era um homem que defendia os pobres com uma mensagem de amor, com uma mensagem de compaixão, e apenas isso. Somente humano. Um outro movimento do século II para o século III, tá, que também tem essa ideia de somente humano, era o chamado adocionismo. O que é isso? Adocionismo era uma ideia que foi defendida de que Jesus foi adotado pelo Pai na época da sua ressurreição. Tá? Então, ele foi adotado pelo Pai, tá? Porque ele era somente humano. Tá? O que é o equivalente dos dias de hoje? Vocês já ouviram falar no movimento kardecista, né, do espiritismo. Eles defendem essa ideia, né, de que Jesus era somente humano e que ele foi adotado pelo Pai. Tá? Mas ele era somente humano. Um outro movimento também, também nessa época, século II e século III, é um movimento chamado monarquianismo modalista. O que movimento é este? Olha, presta atenção. Deus, né, por isso que fala de modalista, é de um modo. Então, Deus se revelou
ora pelo Filho, ora pelo Espírito Santo. Então, Deus se manifestou de um modo pelo Espírito Santo e de um outro modo pelo Filho. Mas não são três pessoas. Deu para entender? Acho que não, é meio complicado, mas é assim que eles falavam. Não são três pessoas, é uma pessoa que se manifesta de um modo pelo Filho e de um modo pelo Espírito Santo. Tá? Isto foi no século II, entre o século II e o século III. No século III ao século IV, foi o chamado arianismo. Então, Jesus ele era funcionalmente divino. Tá? Funcionalmente divino. O equivalente hoje, Testemunho de Jeová, os Mormons e Testemunho de Jeová defendem que Jesus ele era funcionalmente divino. Ele não é Deus. Tá? Por isso que é testemunha de Jeová. Só Jeová. Tá? Então, isso era no século III e no século IV. Por isso que eu falei lá, a imagem do Deus invisível era o que o arianismo acusava a respeito de Jesus Cristo. Depois, no século IV, entrou o chamado apolinarismo, de Apolinário. Sabe o que ele defendia? Que tinha duas pessoas em Jesus Cristo. Uma pessoa divina e uma pessoa humana. E aí eu acho que isso para vocês é mais fácil defender. O que vocês acham? Existia duas pessoas em Jesus Cristo? Sim ou não? Cri, 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 cri. Existia duas pessoas em Cristo? Ele era 100% homem e 100% Deus. Não existia dois. Existia duas pessoas? Não. E o que existia em Jesus que era de duas? Verdade, é verdade. Márcia, não dá para te ouvir. Eu sei que você está falando, mas não deu para ouvir. E aí, o que vocês acham? Existia duas o que em Jesus? Duas pessoas ou não? Duas naturezas. Muito bom, muito bom. Existiam duas naturezas. Natureza humana, natureza divina, como a Rosa falou. 100% homem e 100% Deus. Mas era uma pessoa. É a chamada união hipostática. Tá bom? É um termo teológico, só para vocês lembrarem. Tá? Existem duas questões que a gente aprende, seja aqui em Colossenses, seja em Filipenses. Em Filipenses, a gente aprende a questão da kenosis, que é o autoesvaziamento. Tá? Que eu vou falar com vocês semana que vem, vou dar uma tarefinha para vocês explicarem. Tá? No caso aqui, a questão do Apolinário, ele defendia que existiam duas pessoas em Jesus. Uma pessoa divina e uma pessoa humana. Mas não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que existem duas naturezas. Natureza humana, 100% homem, natureza divina, 100% Deus. Tá bom? Isso foi no século IV. Depois, no século V, também, IV e V, continuou essa ideia com um homem chamado Nestório.
ele defendia a mesma ideia, tá? Duas pessoas em Jesus Cristo. E, por último, um homem chamado eutiquianismo, no século V, já aí, 500 anos depois de Jesus. Viu que uma coisa se estendeu. Tá? O que ele defendia? O eutiquianismo. Essa ideia de uma só pessoa, 3 modos de aparecer. Lembra que eu falei? Isso já tinha existido no século II. No século V, isso volta. Né? Que é uma pessoa e 3 modos de aparecer. Ora aparece como Deus Pai, ora aparece como Deus Filho, ora aparece como Deus Espírito. Mas é uma pessoa. E nós sabemos que não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que existem 3 pessoas, a mesma essência, tá? Mas 3 pessoas distintas. Tá bom? Não é possível para nós compreender isso completamente, mas o fato de eu não compreender completamente não significa que não seja verdade. A verdade da Bíblia é que existem 3 pessoas distintas, mas da mesma essência. Jesus não é menor que Deus Pai e nem o Espírito menor que Deus Filho. Tá bom? Eles são 3 em essência, tá? Mas Deus. Isso tem que ficar bem claro para a gente, porque às vezes nós, né, como que diminuímos, entre aspas, a pessoa do Espírito ou a pessoa de Jesus Cristo em relação a Deus Pai. Tá bom? Mas é um cuidado que temos que tomar, tá, nessa questão. Tá bom? Então, esse é assim, bem rapidinho para vocês, um quadro resumo desta cristologia histórica, que ao longo do tempo foi desenvolvendo essa heresia para frente. Então, Paulo escreve, e Colossenses é muito importante para nós entendermos a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra. Por isso que eu fiz este exercício que eu vou entregar para vocês à noite. Quem não for à noite, como o Duó, que eu sei que estou vendo ele aqui, mas ele não vai poder ir, eu vou entregar depois aqui, já que ele mora do ladinho aqui, tá bom? Para os outros, eu vou entregar à noite. Se você, porventura, por alguma razão, não puder ir, me dá um toque e depois eu entrego para você. Tá legal? Já são 11h40, né? Já chegamos aí no nosso tempo. Mais alguém que algum comentário, alguma questão que não entendeu no livro e quer que eu possa explicar um pouco mais no nosso próximo encontro? Alguma coisa que você destaca e quer que a gente aborde juntos? Uma coisa que a gente vai não tanto em Colossenses, mas a gente vai entrar depois em Tessalonicenses, né? E aí vai falar bastante sobre a volta de Jesus, né? Sobre o Anticristo. E eu acho que vai dar todo para amanhã. Mas enfim, o Júlio ligou dele. Tu ia falar, Júlio? Pastor, não sei se é nesse livro, ou se é em Filipenses, talvez, alguma coisa que possa, assim, enfatizar com mais certeza, com mais clareza, essa doutrina nova que a gente está escutando agora, mas ela é muito tempo que já existe, do terraplanismo. Você pode me dizer alguma coisa, não? Bom, exatamente em Filipenses, né? Não vai citar sobre isso, né?
Mas isso, como você falou, ela mutou, ela é bem antiga, né? Que tem a ver desde a época da Idade Média, né? O terraplanismo, né? De que a Terra é plana, mas a Bíblia fala, né, tão claramente, né? Não vou dizer claramente, né? Mas a Bíblia fala, e eu posso depois, a semana que vem, eu vou trazer os versículos, né, para vocês darem uma estudadinha um pouco mais sobre essa questão, né, de que a Terra é plana, né? Jó fala sobre isso, né? Isaías fala sobre isso, Salmos fala sobre isso, né? De que a Terra não é plana, de que a Terra é redonda. Tá? Mas, enfim, a gente pode destacar um pouco mais isso aí a semana que vem, e eu trago os versículos, né? E até entrego para vocês esse breve estudo sobre isso aí, tá bom? É a mesma ideia que o Júlio está levantando, de que é o que existe hoje, não tanto a ver com a questão da Terra, mas a questão da própria pessoa de Jesus, né? Menosprezando o sacrifício dele, que é o chamado universalismo. Vocês sabem o que defende o universalismo? Quem sabe fala. O que defende o universalismo? Pastor, essas explicações eu não estou escutando nada. Tudo bem? Tu não me ouviu? Ninguém me ouviu? Travou? Ouviram? Acho que só você não ouviu, então, Júlio. Está me ouvindo agora ou não? Faz assim com o dedo. Está me ouvindo? Quando o senhor Não. Quando o senhor começou a explicar, intercortou tudo para mim não entender mesmo. Tá, então, entendeu? E o senhor está parado, está congelado. Coloca mudo de novo. Coloca o teu mudo. Você está me ouvindo? Você sumiu. Ele caiu. Ou todo mundo caiu? Vocês estão me ouvindo? Sim, só o Júlio que caiu. Só o Júlio que caiu. Ele está voltando lá. Júlio, está me ouvindo? É que não aparece seu rosto. Eu não sei se você consegue. Está me ouvindo? Faz com o dedinho assim. Está me ouvindo? Me ouves, ó, Júlio? Eita. Será que não é o microfone dele, não? Não sei. Você consegue me ouvir? Forças ocultas não querem deixar eu entender. Está tudo intercortado. Você consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Não dá para entender direito. Mais ou menos, fica intercortando. Tá legal. Então Você eu vou tá me falar bem ouvindo? devagar. Eu estou te ouvindo. Eu vou... Está congelando. Tá, eu vou pegar esse material. Eu vou pegar o material sobre o terraplanismo e vou entregar para vocês. Tá bom. Legal. Os meus dois filhos estão entrando nessa, viu? Eu entendo. Alguém sabe responder a pergunta que eu fiz aí sobre universalismo? Tem mais de um microfone aberto. Você está falando, pastor, está saindo outra voz junto. Ok. Vou repetir. Acho que agora está um silêncio legal. O que defende o universalismo? Me ouviram? Dedinho. Ok. Quem vai falar? Ninguém? Ninguém sabe?
Não sei, não. O universalismo, que é uma doutrina Eu não estou escutando nada. recente, defende, né, que todos serão salvos. Todo mundo. Não existe inferno. Tá? No final, todo mundo vai ser salvo. Então, não precisa, né, o sacrifício de Jesus foi para quê? Se todo mundo, no final, vai ser salvo. Né? Então, essa é uma ideia que está ainda, né, desenvolvendo com muita questão, aí, muita ênfase em vários países, e no Brasil também está entrando há um bom tempo. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá legal? Muito bem. Então, à noite, eu entrego para vocês o exercício para a semana que vem. Vamos orar? Não escutei nada. Tá Mas ruim. nós estamos te ouvindo bem. Vamos orar, então. Está congelado essa imagem. Então, Júlio, põe mudo no seu, porque está dando eco e eu vou Parou orar de para falar. encerrar. Você acha que todo mundo me ouve? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, queremos agradecer a Ti por este tempo de estudo. Muito obrigado, Senhor, porque podemos conhecer um pouco mais sobre a pessoa, a obra de Jesus e estudar nas Escrituras, né, como o Senhor deixou revelado, exaltando a pessoa do nosso Salvador. Nós possamos fazê-lo, né, dia a dia, exaltando a pessoa do Senhor, compartilhando, ó Deus, a obra, a pessoa de Jesus, como a palavra do Senhor nos ensina. Muito obrigado, Deus, porque pela graça nós conhecemos a verdade e nós procuramos andar nesta verdade. Usa, Senhor, as nossas vidas para transmitir esta verdade, para anunciar Jesus como a Bíblia nos ensina, e assim apresentando o evangelho genuíno, glorificando ao Senhor, ó Deus, glorificando a obra, glorificando a pessoa do nosso maravilhoso Salvador. Muito obrigado, Deus, por esta manhã, obrigado pela vida de cada um que esteve conosco aqui. Queremos pedir, Deus, a tua bênção no restante desta tarde e permita, Pai, que possamos estar juntos nessa noite para, em culto, como igreja, adorar ao Senhor de toda a glória. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, Senhor, pelo teu grande amor por nós, porque o Senhor nos amou primeiro, por isso nós amamos ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por termos sido objetos do teu maravilhoso amor. Que a gente possa reagir, possa, Deus, manifestar a nossa gratidão ao Senhor por tão grande amor, ó Deus, a cada dia, e especialmente nessa noite, que o Senhor leve o teu povo, aqueles que podem, que possamos estar juntos nessa noite, para exaltar e glorificar o teu nome. Oramos assim, rogando a tua bênção sobre cada vida e cada família, em o nome santo e precioso de Jesus. Amém. Beijo no coração de todos vocês. Até mais à noite, se Deus assim nos permitir. Bom domingo. Tchau. Aí. Amém.